nós sabemos que aconteceu esse ano no Rio Grande do Sul episódios de grande repercussão em fevereiro e março do resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves e em Uruguaiana, nas safras da uva e do arroz. E a partir disso nos desafiamos a buscar exemplos, soluções, casos positivos em que é feita a contratação de safristas de uma forma digna, decente, respeitando os direitos do trabalhador. A partir disso, nós fomos tentar um diagnóstico junto a especialistas. Conversamos com fiscais do trabalho, especialistas em agronomia, sociologia rural, especialistas em desenvolvimento rural da URGS, da UFSM, com empresários também. E houve uma grande convergência, Stout, em apontar o setor da maçã como um setor que hoje pode ser visto como uma referência. Isso não significa que ele é perfeito, que ele não tenha problemas. Existem certamente situações de pessoas de empresas que ainda não se adequaram, mas no seu grande maioria ele é um setor hoje que ele é referência e é liderado por empresas de grandes estruturas. Só em Vacaria, para a gente ter uma ideia, são 12 mil safristas contratados por ano para fazer a colheita da maçã. Então é muita gente, é uma cultura que demanda uma grande mão de obra por conta da característica da colheita, não é chacoalhando o pé, vamos dizer assim, precisa mão a mão, uma a uma nas maçãs, tem que ter um movimento de certa delicadeza, a maçã não pode ser atirada, porque senão ela machuca e já não vai mais para o consumo in natura. Então a mão de obra é muito importante. E o que nós vimos hoje nessa safra em que estivemos lá na semana passada? A maçã superou os problemas nos anos 90, que era gente transportada em pau de arara, barraco para alimentação com cobertura de lona, chão batido, alimentação sem acondicionamento, pessoas trabalhando sem registro, até menores de idade trabalhando, coisas que aconteciam nos anos 90 que geraram muitas autuações e muitas discussões e repercussões negativas. O que encontramos hoje? Contratação direta. As empresas estão fazendo contratação direta dos trabalhadores com registro em carteira assinada. Todos os direitos são negociados coletivamente entre o Sindicato dos Trabalhadores Assalariados Rurais e as empresas. Então há uma convergência, essas partes sentam, conversam e chegam a acordos todos os anos. Não tem a intermediação do empreiteiro, que é aquele arregimentador terceirizado de mão de obra que causou problemas nesses casos que vimos esse ano. A alimentação é feita 3 vezes ao dia, feita na hora, alimentações balanceadas. Eu pude perceber lá, um dia tem carne de panela, outro dia tem peito de frango, tem arroz, feijão, massa, salada, batata, tem um suco. Enfim, é uma refeição que pode ser considerada, sem dúvida, adequada. Os alojamentos, todos de alvenaria, os trabalhadores chegam lá e recebem os itens básicos. E ficam também junto às lavouras ou às plantações, ou esses alojamentos ficam na cidade e daí tem deslocamento de ônibus? Junto às plantações. E como tem um afastamento, né, e as áreas são grandes, como são empresas grandes, o volume grande de maçã, então são grandes áreas de plantação, então os alojamentos ficam dentro das fazendas. E aí é um outro fato interessante que mais recentemente surgiu dentro dessa adequação do setor da maçã, que os alojamentos hoje, pelo menos os 3 que nós visitamos, e visitamos 2 grandes e uma empresa pequena, mas inclusive na empresa pequena havia Wi-Fi disponível para todos os safristas. A gente até pode pensar em determinado momento, mas o Wi-Fi, isso é uma coisa supérflua, não é isso que vai ser decisivo. Mas para quem está 3 meses longe da família, 4 meses... E são muitos que vêm de outros estados. Muitos do Nordeste, muitos do Mato Grosso do Sul, indígenas do Mato Grosso do Sul. A maioria que eu verifiquei lá nas empresas em que eu estive, do Nordeste e da índios, indígenas do Mato Grosso do Sul. Então essas pessoas ficam 3, 4 meses longe de casa. Para eles é importante ter esse Wi-Fi, fazem chamada de vídeo diariamente com a família. Nos períodos eles trabalham das 8 às 17, 17h30. Então depois do período da janta eles podem ter um passatempo, algum divertimento. Casos que tivemos esse ano. Os trabalhadores saem da sua origem já com a carteira assinada, lá do Mato Grosso do Sul ou do Nordeste, e eles são transportados em ônibus fretados pelas empresas. E no caminho eles têm alimentação paga pelas empresas. Isso é importante porque evita que eles cheguem aqui devendo já para o empregador. E aí comecem a trabalhar servidão por dívida, né? Comecem a trabalhar para pagar uma dívida por transporte, pagar uma dívida por equipamento de proteção. Tudo isso é assegurado a eles sem custo.